Que bênção, gente. Você na internet também, seja ricamente abençoado. A gente está muito feliz de receber todos vocês aqui na manhã desse dia. Se você ainda não teve a oportunidade de vir presencialmente conosco, separe um dia, se organize. Você vai ser muito bem-vindo. Hoje, excepcionalmente, alguns irmãos aqui da igreja estão acometidos de doença, enfermidade, gripe, essa virose. Não puderam estar conosco hoje aqui, mas nós estamos orando pela vida de vocês. Você pode sentar? A gente comemorou nessa semana o Dia das Mulheres e a nossa igreja quer honrar a vida das mulheres dessa igreja. Então, eu vou pedir que você, sentado mesmo, as mulheres que estão aqui, se você tem uma mulher perto de você, do lado de você, estenda a mão sobre a vida dela. E abençoe a vida dela, dizendo aquilo que o reino de Deus pensa a respeito dela. Fale sobre as virtudes do Senhor sobre a vida dela. Comece a ministrar sobre a vida dela. Abençoe essa mulher de Deus que Deus levantou para estar ao seu lado, para ser sua amiga, de repente esposa ou irmã da igreja, mas que o Senhor possa fazer através da vida dela algo poderoso para abençoar a sua casa, para abençoar este local que a gente congrega, para abençoar os amigos. Ministre a vida dela agora em nome de Jesus. Você também que está na internet, você também esteja sendo abençoado por esta igreja. Nós estendemos as nossas mãos abençoando a sua vida e nós estamos muito felizes por esse momento. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vai chegar até você, mulheres, vai chegar até você uma lembrancinha da igreja para abençoar a sua vida. Você receba com todo carinho. Nós estamos aqui querendo reconhecer o seu valor e a vida de vocês é muito preciosa para nós. Ao longo da história da Bíblia, nós temos aí várias expressões de mulheres que fizeram a diferença, que foram singulares em todo o processo da história da igreja, da história da humanidade, e nós não poderíamos deixar de reconhecer isso, valorizar isso e abençoar a vida de vocês. Sejam ricamente abençoadas em nome de Jesus, tá? Eu acho que tem mulher lá atrás, já na sala das crianças, né? Tem, né? Isso. E as crianças, os juniores, já podem também ir para o seu trabalho, para a sua atividade. As crianças, os juniores, fiquem à vontade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pode ir. Deus abençoe, glória a Deus. Gente, estamos muito felizes por vocês estarem hoje aqui. E hoje a gente está dando sequência, né, à nossa segunda ministração da série Ser Cristão. Aí a ministração de hoje tem um tema, e o tema é Como são os seus olhos? Esse é o tema de hoje. E eu já tenho falado isso algumas vezes aqui, e eu quero reiterar para vocês. Nós encontramos na Bíblia princípios e expressões do reino de Deus espalhado na Bíblia inteira. Mas existem dois momentos que a gente pode considerar da história, onde a palavra de Deus revela algo poderoso que mostra as características do povo de Deus. E esses dois momentos a gente encontra nos evangelhos, quando as próprias palavras de Jesus falaram a respeito disso, e a gente encontra isso nas cartas de Paulo à igreja. E nas cartas de Paulo à igreja, ele também expressou, e quando você vai para Romanos, é como se ele estivesse explicando ali um estilo de vida, um propósito de vida que todo cristão deve ter. Só que, além de ouvir o que Paulo tem a dizer, e a gente já fez isso no semestre passado, se você depois quiser resgatar, você pode pegar o semestre passado todinho no YouTube nosso, as ministrações falam exatamente do livro de Romanos. Nesse primeiro semestre, nós estamos mergulhando em Mateus, porque através do livro de Mateus, a gente tem essas expressões de uma forma mais detalhada e pontual, saindo da própria boca de Jesus. E isso é poderoso. E a gente já começou, no início do ano a gente falou um pouquinho sobre finanças, generosidade, mas de fevereiro para cá a gente tem falado a respeito de Mateus. E a gente começou no capítulo 5 de Mateus,
nós vimos aquilo que Jesus expressou como o Sermão do Monte, e tudo aquilo que o Senhor tinha a ministrar aos seus ouvintes, aos seus discípulos, mas nós chegamos agora no capítulo 6, e eu já queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. E em Mateus, capítulo 6, você vai ver Jesus confrontando muitas coisas e falando a respeito de muitas coisas. Ele, afinal de contas, não veio abolir a lei, veio cumprir a lei. E à medida que Jesus vai falando a respeito da lei e citando a lei para os seus ouvintes, muitos conflitos, muitos confrontos foram feitos. E isso, com certeza, trouxe desconforto para as pessoas que estavam ouvindo, por conta da maneira como elas se estruturavam e se organizavam no seu estilo de vida. E eu vou convidar você a ir então para Mateus capítulo 6, lá a partir do verso 22. Hoje nós vamos fazer a leitura de 2 versos do capítulo 6, que vai ser o verso 22 e o verso 23, que diz o seguinte: os olhos são lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Você já deve ter lido esse texto, você já deve ter conhecimento desse texto. Jesus, então, está fazendo uma declaração solene, dizendo que os olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, os nossos olhos são o farol do nosso corpo. Eles podem tanto nos fazer contemplar e captar a nossa atenção sobre as coisas boas, ou os nossos olhos, eles podem nos derrubar. Eles podem nos conduzir à prática do bem, ou eles podem nos conduzir à prática do mal. Eles podem nos levar por veredas da justiça, ou eles podem nos puxar para caminhos escorregadios de iniquidade. A curiosidade aqui é que a maneira como Jesus expressa a respeito dos olhos significa que a luz entra no corpo através deles. Você já deve ter escutado que os olhos são a janela da alma. Os olhos são o meio pelo qual a luz chega até a mente de uma pessoa. Um olho bom permite que a luz entre, mas um olho mau deixa a pessoa na escuridão. Os ouvintes de Jesus devem ter certeza de que eles o aceitam como luz e que realmente essa luz esteja entrando neles e não sejam trevas que estejam entrando neles. E aí eu quero compartilhar com você algumas traduções. A gente vai fazer um exercício essa manhã. Hoje, além da King James, que é o texto, a referência que eu costumo usar, eu quero fazer um cruzamento de referências hoje aqui. A gente vai cruzar textos paralelos a essa declaração de Jesus. E eu vou usar também uma outra tradução, que é a tradução da Bíblia, a Mensagem. Nós não temos ela aí no computador, então a projeção vai continuar projetando a King James e eu vou fazer a citação aqui da Bíblia, a Mensagem. E olha o que a Bíblia, a Mensagem, traz no verso 22 do texto que a gente acabou de ler. Mateus 6, 22, a Bíblia, a Mensagem, diz assim: os olhos são a janela do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. E é interessante fazer esse cruzamento com um texto paralelo. Aí eu quero que você abra comigo Lucas, capítulo 11, verso 34. Lucas, capítulo 11, verso 34. Diz o seguinte, na tradução King James, que é a tradução oficial que eu estou usando: são os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. E na tradução da Mensagem vai dizer o seguinte: os olhos de vocês são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Se vocês viverem na fé, seu corpo se encherá desta luz. Nesse ponto, a gente percebe que, apesar de Jesus estar usando uma ilustração, que são os olhos, ele atribuiu características que não são inerentes aos olhos. Assim como você vai encontrar na Bíblia falando a respeito dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, atrelando ao coração e à mente, você sabe que o seu sentimento não está no coração exatamente. Que o seu coração é apenas um músculo e ele pulsa o sangue para todo o corpo.
Você sabe que quando a Bíblia está falando a respeito dos nossos sentimentos ou da nossa alma, ele está falando de um cerne que envolve a nossa mente, porque tudo está sendo processado no cérebro. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, a parte da tua alma que envolve as emoções, a gente vai chamar ela de sentimentos e a gente vai dizer que é o coração que está cuidando disso. Mas na verdade tudo está acontecendo na nossa mente. Da mesma forma, Jesus está utilizando aqui um sentido figurado dos olhos. E ele está dizendo que os olhos são a janela do corpo. Mas ele não está falando dos olhos literais, porque esse órgão aqui, ele não tem como processar essa informação. Então, do que Jesus está falando? Jesus está falando necessariamente do ambiente ou do local do nosso corpo onde é processado tudo isso. Ele também está falando dos nossos pensamentos, do nosso ser interior. Os olhos fazem parte dos 5 sentidos e são a forma de nós nos relacionarmos e nós absorvermos as coisas da vida, a relação com o meio. Entretanto, não é nele que essas coisas são processadas. Tudo está internamente relacionado ao nosso ser, à nossa alma e ao nosso íntimo. O lugar onde isso de fato acontece é no nosso cérebro. E o que Jesus está ensinando é o seguinte: a maneira de ver, ou seja, a luz do corpo, aponta para a mente ou para a consciência. Ou seja, na mente temos como encontrar a revelação do que de fato nós cremos, damos importância e aquilo que nos dirige, nos impulsiona. Se você voltar um versículo antes, no versículo 21 de Mateus 6, Jesus já estava apontando a respeito disso, quando ele diz o seguinte: porque aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Ou seja, aquilo que você tem como valor, aquilo que você tem como importância, é ali que o teu coração vai estar. E o teu coração, como eu falei há pouco, não é esse órgão que pulsa o sangue. O nosso coração é exatamente a nossa mente, a nossa alma, os nossos desejos, as nossas vontades. Então Jesus está dizendo que se esta mente, se esta consciência, ela for clara, ela for sadia, o resultado será um estilo de vida bom, um estilo de vida justo, um estilo de vida íntegro, um estilo de vida perfeito. Jesus usa o sentido figurado para apontar a luz moral e espiritual. O grande detalhe aqui é que o nosso ser interior é pouco percorrido por nós. Nós conhecemos as ruas, conhecemos os endereços, conhecemos até a vida do outro, mas a gente não olha para dentro de nós. A gente não conhece direito as nossas emoções, a gente não conhece direito os nossos pensamentos. Na verdade, nós fazemos vista grossa sobre essas coisas. Se a gente for muito honesto, a gente faz vista grossa sobre isso, mas não faz vista grossa sobre a vida do outro, do vizinho, vai ser fofoqueiro, etc. Opa, calma lá, segura lá, né? Nós percebemos os resultados da nossa vida, nós percebemos os efeitos da nossa vida, mas nós pouco fazemos para encarar esta realidade interna e exercitar as nossas reais intenções e motivações. Confrontar as nossas reais intenções e motivações. Nós costumamos gastar tempo avaliando e ocupando, não costumamos gastar tempo avaliando e ocupando o nosso coração e a nossa mente, vendo a origem, o propósito, quais as motivações que têm impulsionado o nosso ser. Mas sabe de uma coisa? Abre comigo o Salmo 139. Lá no Salmo 139, o salmista faz uma declaração no verso 23 e 24. Salmo 139, 23 e 24. A tradução King James diz assim: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Na tradução da mensagem diz assim: investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. E essa palavra funesta que você está vendo aí, significa que pressagia morte, desgraça, tem a ver com algo fúnebre. O que o salmista está dizendo é que se nós não tivermos a prática de sondar o nosso ser interior,
pode correr o risco de ter coisas ocupando espaço e percorrendo o íntimo da nossa alma, as nossas emoções, que sejam funestas, que sejam degradantes, que sejam ruins, que presagem, que nos levam à morte, à desgraça. E sabe de uma coisa? Ainda no Salmo, eu quero levar você a um outro texto, um texto de Provérbios, porque essa história de nós sondarmos o nosso ser precisa ser uma prática constante em cada um de nós. E existe uma realidade no íntimo de cada um de nós que precisa ser encarada de frente. Abre comigo em Provérbios, capítulo 16, versos de 1 a 9. E depois a gente vai pular mais alguns versos. Provérbios 16, de 1, a partir do verso 1. Está todo mundo comigo? Amém? Está dando certo aí? Está chegando bem a palavra? Amém. Que o Espírito Santo faça a obra dele. Diz o seguinte: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos ao quê? Aos seus olhos. E aí eu já falei para vocês o que os olhos vão significar aqui. Está falando sobre a alma dele, a mente dele. Ou seja, os caminhos dos homens, todos os caminhos dos homens podem parecer bons à sua percepção, à sua maneira de analisar, à sua maneira de enxergar. Mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Quem está julgando as verdadeiras motivações do coração é o Senhor, que sonda uma parte da nossa vida que só quem consegue sondar além dele somos nós mesmos. Você percebe o quanto isso é profundo? O teu cônjuge não consegue, o teu amigo não consegue, Satanás não consegue. Só Deus consegue, e você mesmo, e eu conseguimos. Cada um olhando para si consegue. E aí você percebe Deus justo e honesto olhando para a inteireza do teu coração e vendo algo, e você fazendo cara de paisagem, achando que ninguém está vendo nada. E o que é pior, dando sinais disso no seu comportamento, que passam despercebido pelos olhos daqueles desatentos, mas não passam despercebido dos olhos do inimigo das nossas almas, do nosso adversário. E aí a gente já tem algo aí atento para nos tentar passar rasteira. Mas é uma área que a gente pouco percorre. Verso 3: consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. Deus abomina o arrogante. Ele rejeita o arrogante. E o arrogante, a gente acaba tendo aquela expressão da pessoa impulsiva, daquela pessoa, mas Deus está dando um passo anterior, Ele está falando da arrogância do coração, da altivez do coração. É disso que Ele está falando. E, além de Ele ser, o Senhor, abominar o coração arrogante, é evidente que não ficará sem a devida punição. Verso 6. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado. E pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo o maligno. Verso 7. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Verso 9. Em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. E aí eu quero que você percorra agora por verso 16 desse mesmo capítulo. Corre comigo para o verso 16, que diz o seguinte: é muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter entendimento do que a prata valiosa. Jesus, quando o autor do texto está falando isso, ele está falando exatamente sobre o que a gente conquista internamente. É disso que ele está falando. Verso 17. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda seu caminho preserva a sua
alma. O que é guardar o seu caminho, gente? É estar vigilante no seu caminho. É estar atento nos passos que dá. É alguém que não é impulsivo nos passos que dá. Não é precipitado nos passos que dá. É cauteloso nos passos que dá. Verso 18. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Verso 19. É melhor ter um espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com grandes arrogantes. Quem considera atentamente tudo o que fala prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o possuem, mas a insensatez traz castigo aos tolos. O coração do sábio ministra a sua boca, e os seus lábios são hábeis para o ensino. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. E lendo esse texto, eu não sei você, mas a gente acaba sendo levado a pensar que tipo de coração a gente carrega, que tipo de alma está aí dentro dessa carcaça chamada corpo. Eu costumo fazer exame cardiológico e tem um médico que é um médico japonesinho que sempre está na mesma clínica que eu faço meu exame cardiológico. E aí ele me bota na esteira para correr, e aí ele acelera, aí a esteira vai acelerando, aí ela vai subindo, vai inclinando. Aí, Felipe, tá bom, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí vou acelerar mais um pouquinho. Aí ele acelera mais um pouquinho. Vou encerrar, tá? Tá bom. Eu não pedi, encerrou. Aí ele diz, rapaz, o motor tá bacana, mas esse teu chassi tá baqueado. Né? Dizendo que a lataria não tá muito legal, né? Mas o motor tá bacana. Mas aí a pergunta é, como é que tá essa alma aí dentro? Como é que estão essas emoções aí dentro? Como é que estão esses sentimentos? A senhora ri, né, dona Rosa? Tá certo, rindo do pastor, tá certo. Né? Tô brincando. Como é que está essa alma aí dentro? Como é que está esse coração aí dentro? Como é que estão essas emoções aí dentro? Você percebe que o texto fala a respeito de um coração ensinável e um coração que resiste ao ensino. Você percebe que tem coisas que não tem como você tratar com o tolo, que não tem como você insistir com aquela pessoa que não tem um coração ensinável. O temor e o respeitar de fato ao Senhor nos expõe ao conhecimento que esclarece e ilumina a nossa mente, a nossa alma, a nossa consciência. E isso inclui também os nossos sentimentos, inclui também o sentido de bem moral, pureza e santidade. Porque se nós não tivermos a real clareza do que é santo, do que é puro, do que é moral, a gente vai permitir e aceitar coisas que o Senhor não aceita. Abre comigo Provérbios, capítulo 9, verso 6. Provérbios, capítulo 9, verso 6. Abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não ademoestes o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Você percebe claramente aqui que o Senhor está dizendo assim, não jogue pérolas aos porcos. Não adianta você insistir com quem está com o coração duro. O arrogante, o que não teme ao Senhor, aquele que não quer ser repreendido, não quer ser ensinado. É o que a palavra está dizendo. E aí você começa a perceber daí a importância de nós sondarmos e avaliarmos o nosso coração. Porque diante dessa realidade que a gente acabou de ler, eu faço uma pergunta para vocês. Que luz há em você? Se os olhos são a luz para o corpo
E a gente já entendeu que é a luz e é o próprio Senhor entrando, a sua palavra sendo revelada. Se nós já entendemos que a gente está falando a respeito da nossa alma, então eu quero passar para essa segunda parte da ministração e do texto perguntando: que luz há em ti? Que luz há em você? Porque a segunda parte desse texto aponta para uma advertência negativa dada por Jesus. Façamos o mesmo exercício agora. Vamos fazer a comparação dos textos. Abre comigo então no verso 22 de Mateus capítulo 6. Vamos ver a declaração de Jesus a respeito disso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que há em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas? Você já parou para se perguntar como sim luz pode ser treva? Como algo iluminado pode ser escuro? Você já parou para pensar nisso? Olha o que diz na tradução da A Mensagem. Diz assim: os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, o seu corpo será um celeiro de grãos mofados. Olha só, se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, o seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Olha o que diz o texto paralelo, que é o texto de Lucas. Vai comigo para Lucas, capítulo 11, verso 34. Diz o seguinte: são os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Na tradução da A Mensagem, o mesmo texto de Lucas diz o seguinte: os olhos de vocês são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Se viverem na fé, seu corpo se encherá dessa luz. Mas se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, o seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Usando o mesmo sentido figurado dos olhos, Jesus fala agora sobre os efeitos negativos sobre a vida. Ele aponta agora para uma escuridão moral, a ausência de luz espiritual e verdade. Ele inclui aqui também a ideia da iniquidade, de uma natureza pecaminosa, pessoas sob a influência de Satanás. Jesus ele relaciona a origem dessas motivações à cobiça, desconfiança e classifica isso como algo maligno. A cobiça e a desconfiança. E ele aponta, esse tipo de motivação, esse tipo de sentimento, ele é maligno. Ele alerta que isso torna o corpo, ou seja, a alma, as mentes, as motivações, como um celeiro que acumula e guarda grãos mofados. Você sabe o que significa guardar grãos mofados? Imagina um celeiro, já viu aqueles túnel de guardar grãos, né, que a gente vê nas plantações, né? Não é muito típico aqui na nossa região, mas quando você está indo ali na BR e está para chegar ali por Santa Isabel, tem uns túneis desses lá, mas não é desse tipo de grão de armazenamento, ele é para alimentar a granja que tem ali, de aves que tem por ali, né? E aí Jesus está dizendo aqui, olha, se você não guardar o seu coração e não estiver atento sobre as motivações que estão dentro do seu coração, o que você pode estar guardando aí dentro, em vez de ser alimento que vai te sustentar e vai te dar vida e vigor, que vai te dar energia, o que você pode estar guardando aí é um alimento mofado. E um alimento mofado é um alimento estragado. E aí eu pergunto para você, quem é que guarda alimento estragado? Tem alguém que em sã consciência guarda alimento estragado só para dizer que está com o celeiro cheio? Não faz sentido. Jesus está dizendo, isso está estragando o teu corpo, isso está estragando a tua alma, isso está estragando o teu coração. Grãos mofados representam um alimento estragado que faz mal. Qual seria o propósito de a gente guardar alguma coisa, estocar um mantimento estragado? Qual deveria ser a nossa postura diante de algo que nos faz mal? Abre comigo, por favor, Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios 4,
23. Acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permita que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente, mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Retira o teu pé daquilo que é mal. Retira do teu coração aquilo que está ocupando o lugar que não deve ocupar. Porque se tem algo precioso que nós devemos guardar, não é o sentimento que é um grão mofado, mas é o coração que é o local que guarda os nossos sentimentos. Se tem algo que deve ser guardado, não é o grão mofado que não serve para nada, a não ser ocupar espaço e fazer mal e cheirar mal e trazer outros malefícios. O que deve ser guardado é o coração. Ali procede a fonte de vida. É ali que a gente deve ter consciência de que é mais precioso ocupar o espaço do nosso coração, aquilo que nos dá vida, do que aquilo que nos destrói, nos traz morte. Olha o que diz Lucas 11:36, o alerta que Jesus dá, então, diante desse cenário. Jesus faz a seguinte declaração: vê, certifica-te, pois, que a luz, o fulgor, o que há dentro de ti não sejam trevas. Lucas 11:36, portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. E a mensagem, a tradução da Bíblia, a mensagem, Lucas 11:36 diz assim: mantenham os olhos abertos, a lâmpada acesa, para não caírem na escuridão. Mantenham a vida sempre bem iluminada. O alerta de Jesus é: vê então que tipo de luz é essa que está entrando no teu corpo. Vê então que tipo de luz está alimentando a tua alma. Não sei você, mas no Salmo 119, a gente vai ter tempo para ler ele todinho hoje aqui. Mas no Salmo 119, eu quero ler com você desde o verso 1. Calma que a gente tem até 3 da tarde. A gente vai ler todo o Salmo 119 hoje aqui. Amém. Só vi um aleluia. Só vi risada e um aleluia. Diz assim: bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E não se entregando à prática de iniquidade, seguem seus caminhos no Senhor. Promulgar-te teus preceitos para que sejam observados com diligência. Tomara-se firme minha conduta para que eu observe os teus decretos. Então, não terei de me envergonhar se ficar atento a todos os teus mandamentos. Vou louvar-te com o coração reto, ao aprender tuas justas decisões. Observei os teus decretos, não me abandones de todo. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a palavra. De todo o coração eu te procurei. Não deixes que me afaste dos teus mandamentos. Em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti. Em outras traduções vai estar: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que deve estar guardado então no nosso coração? É grão mofado? O que deve estar guardado no nosso coração é sentimento que destrói? O que deve estar guardado no coração é aquilo que a gente não está sondando, mas que está nos levando à morte? Não é isso que a palavra de Deus fala. Ele diz: guarda uma coisa no teu coração. Primeiro, guarda o teu coração.
E segundo, guarda a minha palavra no teu coração. A primeira coisa é guarda o teu coração. Eu acho que é por isso que quando a gente vê a lógica, inclusive do avião, você está no avião, e eu espero que ninguém tenha passado por isso, mas quando um avião ele está despressurizado, ou então ele está passando por uma turbulência grave, e as máscaras de oxigênio caem, a orientação de segurança e sobrevivência diz o seguinte: coloque a máscara primeiro em você, e depois você ajuda o outro, porque você precisa estar bem para poder estar bem para ajudar o outro, você precisa estar em condições de auxiliar o outro, porque senão os dois podem perecer. E a palavra está dizendo claramente para nós hoje, olha, observa, vê com atenção o que está aí dentro e guarda direitinho o que está aí dentro. Faz uma faxina aí e coloca as coisas em ordem. Olha o que diz no verso 97 do Salmo 119. Quanto eu amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Ou seja, eu não dou espaço para grão mofado. Na minha livre tradução e interpretação, eu não dou espaço para grão mofado. O dia inteiro eu ocupo meu coração com aquilo que me ilumina, com aquilo que me traz vida, com aquilo que me traz vigor, com aquilo que pode trazer esperança para a minha alma, aquilo que pode trazer à memória o que me dá esperança. É sobre isso que eu alimento a minha alma. Olha o que diz o verso 105 do Salmo 119. Estou quebrando o galho de vocês, eu não vou ler o Salmo inteiro, estou fatiando ele aqui. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É a tua palavra que é luz para a minha vida. Não são as palavras dos outros, não é o que o mundo diz, não é o que Satanás diz, não é nada disso. É a tua palavra que ilumina o meu corpo, é a tua palavra que ilumina a minha alma, é a tua palavra que traz luz para o meu caminhar. E no verso 130 diz o seguinte: a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Eu posso não conhecer de Bíblia, eu posso não entender muitas coisas, eu posso ter dificuldade que for, mas a tua palavra traz luz de entendimento até para os inexperientes, até para aqueles que não conhecem direito o caminho, até para aqueles que são novos na caminhada, porque é a tua palavra, não são as minhas palavras. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, eu vou ler na tradução da mensagem, diz o seguinte, Hebreus 4, 12. Tudo que Deus diz é sério. O que Ele diz, acontece. Sua poderosa palavra é aguda como um bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da tua palavra, Deus. Não se pode fugir dela, não há como. Aqui você vai ver essa tradução, né? Vamos ler a tradução. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Gente, não tem como se esconder. Não tem como se colocar atrás de dúvida ou de desculpa. Não tem como alguém estar fora do alcance da palavra de Deus e nem fugir dessa palavra. Nós precisamos nos render e submeter à palavra de Deus. Precisamos estar sujeitos à palavra de Deus, pois ela tem o poder de sermos limpos. João 15:3 vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Existe um poder de limpeza trazido pela palavra de Deus. Jesus declarou isso aos seus discípulos. Eu e você estamos sendo expostos à palavra e podemos ser limpos por essa palavra. O movimento deve ser ler a palavra para que ela nos leia e a gente seja confrontado.
Se lemos a palavra para encontrar aquilo que queremos, não estaremos dando espaço para sermos transformados. Nossas expectativas serão outras, as nossas motivações podem ser erradas. Nós corremos o risco de estarmos escrevendo uma doutrina para nós mesmos. O que deveria ser luz pode ser trevas. Se isso não é notado e percebido, quão densas são essas trevas? Inevitavelmente, quando nós vamos à palavra, nós já vamos carregando dos nossos pensamentos, dos nossos valores. E o exercício que eu e você precisamos fazer é o seguinte: não era encontrar na palavra aquilo que me fundamenta para eu continuar do jeito que eu estou, mas o que a palavra diz que tem para transformar a minha vida. Porque senão a gente vai estar adorando o mesmo Deus com a motivação errada. A gente vai estar construindo um outro Deus com as nossas próprias mãos. Talvez não fazendo uma imagem de escultura, mas confeccionando no nosso interior uma imagem de Deus a qual nós servimos, mas que não está de acordo com a palavra dele. Mateus 6:23 diz assim: porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que há em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Só tem um jeito de nós sabermos que tipo de luz é esta, se nós estivermos sendo confrontados pela palavra. Só tem um jeito de sabermos se aquilo que está ocupando lugar no nosso coração, de fato vem da parte de Deus, é confrontando a partir da palavra, e não daquilo que eu penso. Se for assim, eu posso estar vivendo densas trevas. E na versão, a mensagem diz assim: se fecharem as cortinas dessa janela, a sua vida será uma escuridão. Se o nosso coração se fechar à palavra, nós corremos o risco de estar em densas trevas, achando que é luz que está iluminando o nosso corpo. E diante dessas coisas, qual é a realidade que está em você? Sinceramente, que tipo de luz tem te iluminado? É uma luz produzida por você, que é centrada no seu eu, ou é refletida em você por meio da palavra, como um fruto gerado? Sobre essas declarações de Jesus, qual é a nossa posição? Qual a posição da palavra em sua vida e em seu coração? Seja honesto com você. E eu queria ler o último texto com você, já pedindo que você se coloque de pé. Abre comigo Lucas 11:33. Lucas 11:33 diz o seguinte: ninguém acende a candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no local apropriado, para que os que entram na casa possam ver seu luminar. Muitas vezes as pessoas usam esse texto para falar que essa candeia são as pessoas. E em alguma aplicação pode até ser as pessoas. Mas se você entendeu bem o que a gente conversou hoje de manhã, o que está falando aqui é sobre a luz que está dentro de nós. E a pergunta é: esta luz que está dentro do seu coração e do meu coração, está colocado em que posição dentro do coração? Porque quando a gente tem uma candeia, a gente coloca no lugar mais alto para iluminar toda a casa. A gente não coloca debaixo da mesa. E aí, onde está a candeia, a palavra no teu coração? Ela está iluminando todo o teu coração, toda a tua vida? Ou esta palavra está iluminando apenas uma parte? Apenas uma parte, escondida. Essa outra parte a palavra não pode iluminar, porque se ela iluminar vai dar ruim. Eu vou ser exposto, eu vou sair da minha zona de conforto. Se essa palavra iluminar essa parte aqui vai dar problema. Eu vou ter que mexer com algo que eu não quero mexer.
Eu vou ter que ver coisas que eu não quero ver. Peraí, não é isso que a palavra nos diz, não é isso a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele quer te instruir segundo a sua vontade. Ele quer trabalhar e quer tratar no mais íntimo do teu coração. Ele quer tirar esses grãos mofados daí de dentro e quer trazer alimento saudável e vida para o teu corpo, vida para a tua alma, vida para a tua história. O pessoal na internet costuma brincar dizendo que quando determinadas coisas forem acontecer com elas, elas não vão precisar dizer nada, né? Haverão sinais, né? Quando tal coisa acontecer, eu não vou dizer nada, vai ter sinais que vão dizer exatamente o que eu estou conquistando. A pergunta que eu digo para você, será que nós podemos dizer a mesma coisa em relação à palavra de Deus em nossas vidas? Será que quando a palavra de Deus começar a fazer o que ela tem que fazer dentro de nós, você não vai precisar dizer nada, haverão sinais? Será que você pode dizer isso para você hoje, nessa manhã? É uma palavra difícil de ouvir, glória a Deus, né? A mãe não pode. A mãe do pastor não vale, porque aí acha que foi combinado. Mas eu queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e percorrer essa parte que a gente percorre pouco, que é a nossa alma. Examina como o salmista falou. Pensa a respeito disso. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem ocupado no teu coração? Que Deus tem feito verdadeiramente tem sido destaque dentro da tua vida?